Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E o conteúdo agora vai ser regra de Kyo, que é uma outra regra para calcular determinantes de ordem n. Vamos lá? Bom estudo a todos. Bom pessoal, a regra de Kyo, assim como o teorema de Laplace, são métodos para a gente calcular determinantes de matrizes de ordem n por n, com n maior que 1, ou seja, n a partir de 2, né? Porque n é um natural. Então seriam matrizes 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e assim sucessivamente. Claro que para 2 por 2 e para 3 por 3 a gente não precisa disso porque a gente conhece regrinhas específicas, tá? Mas também funciona. Muitas pessoas, depois que aprendem regra de Kyo, não querem fazer o teorema de Laplace, tá? Regra de Kyo é melhor que o teorema de Laplace? A resposta é depende, gente. Dependendo da matriz, pode ser sim que o teorema de Laplace acabe ficando bem mais rápido do que a regra de Kyo, tá? Então vamos entender os dois casos e cada um aplica em cada caso a regra que achar melhor, tudo bem? Vamos lá, gente. Então a primeira coisa é o seguinte, na hora de aplicar a regra de Kyo, quando você for aplicar a regrinha que a gente vai aprender agora, o elemento A1, tá? Aquele primeiro elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, ele tem que ser igual a 1. Senão você não pode aplicar a regra de Kyo. Ah, professora, então isso aí já vai limitar em qual matriz que eu posso usar ou não a regra de Kyo? Gente, na hora de aplicar a regra, tem que ser 1. Só que antes disso, você pode fazer algumas artimanhas para transformar aquele seu primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna em 1, tá? Por exemplo, a gente já sabe que se a gente fizer uma troca de filas paralelas, isso faz o determinante inverter o sinal. Então, vamos supor que o A11 não é 1, tá? Mas o elemento lá, A41, por exemplo, da quarta linha com primeira coluna é 1. Então, você pode realizar uma troca. Tá? Não pode esquecer no final que você vai precisar trocar o sinal do determinante que você encontrar. Então, se você tiver um elemento 1 em qualquer lugar da matriz, você sempre consegue jogar ele para a primeira posição. Pode ser que você tenha que fazer uma troca de linhas uma vez e depois uma troca de colunas. Se você fizer duas trocas, gente, o sinal do determinante não vai mudar. Porque uma troca muda o sinal, a outra troca muda o sinal de novo e aí ele volta a ser o mesmo valor do determinante. Tá? Então, se você tiver um em qualquer lugar da matriz, você consegue manipular isso para jogar ele para a primeira linha e primeira coluna e poder aplicar a regra de Kyo. Ah, e se eu não tiver um em lugar nenhum? Gente, você pode fazer a multiplicação de uma linha inteira ou uma coluna inteira por qualquer valor que seja, tá? E aí o determinante também vai ser multiplicado por aquele valor. Por exemplo, não tenho 1, mas eu tenho 2 lá no primeiro elemento. Eu posso multiplicar a primeira linha inteira por meio, que é a mesma coisa que dividir por 2, e eu vou ganhar o meu 1 lá em cima, tá? E aí eu vou aplicar a regra de Kyo. Não pode esquecer que o valor determinante vai ter sido alterado. Aí você tem que fazer o ajuste também de acordo com essa propriedade de multiplicação de linhas que a gente já viu há 2 aulas atrás. Tudo bem? Bem, vamos lá ver o que é essa regra, então. Bem, gente, então vamos ver os 3 passos da regra já aplicando no exemplo, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que conferir é se o elemento A11 é 1. Nesse caso é. Lembrando que isso aqui é uma matriz 3 por 3, eu poderia fazer a regra de sacos, tá? Mas eu posso também aplicar a regra de Kyo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente isola a primeira linha e a primeira coluna da matriz. Sempre vai ser assim. Você isola a primeira linha e a primeira coluna. Passo 2. De cada elemento restante, subtrai-se o produto dos 2 elementos isolados pertencentes à linha e à coluna desse elemento. Ou seja, quem são os elementos restantes? São esses aqui, tá? Se isso aqui era uma matriz 3 por 3, os elementos restantes vão formar uma matriz 2 por 2. Se fosse 4 por 4, os elementos restantes seriam 3 por 3. E assim sucessivamente, porque a gente tira uma linha e uma coluna, tá? Então, de cada elemento restante, a gente vai fazer ele menos o produto dos elementos da linha e coluna deles que foram isolados. Então, por exemplo, o 2 vai ficar, no lugar do 2, vai ficar 2 menos 7 vezes 6. No lugar do 4, vai ficar 4 menos 7 vezes 10. No lugar do 3, vai ficar 3 menos 6 vezes 6, que está aqui. E no lugar do menos 6, vai ficar menos 6 menos esse produto aqui, 6 vezes 10. Tá? E aí, toma cuidado para fazer essas continhas, para não errar. Já tem um menos da regra, e quando um desses 2 for negativo, vai ter mais um menos. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então,
esse primeiro elemento vai ser 2 mais 7 vezes 6, que é 44. Então, gente, o último passo é o seguinte: com o resultado das subtrações referidas acima, obtém-se uma matriz de ordem menor que a anterior, porém com o mesmo determinante. E aí é só você calcular esse determinante de ordem menor. Por isso que alguns chamam isso de rebaixamento. Tá? Então, vamos só terminar essas contas aqui. Aqui vai ficar 2 mais 7 vezes 6, vai dar 2 mais 42, que é 44. Aqui vai ficar 4 mais 70, que dá 74. Aqui 3 menos 36, que vai dar menos 33. E 6 menos 60, que dá menos 66. Então, esse determinante, gente, pela regra de Quió, é igualzinho a esse daqui. Esse aqui é um 2 por 2. Tá? Então, posso chegar aqui e fazer a regrinha 2 por 2 direto. 44 vezes menos 66, menos 74 vezes menos 33. E aí isso vai dar, fazendo essa conta, menos 462. Gente, novamente, se aqui fosse 4 por 4, você ia aplicar aqui ó, uma vez, você ia cair numa 3 por 3. Aí você poderia fazer sarros, tá? Ou você poderia fazer aqui ó, de novo. Se o primeiro elemento fosse 1, ou se tivesse alguma coisa fácil para você transformar aquele primeiro elemento em 1. Ou fica a critério, cada um prossegue como quiser. Gente, eu vou propor agora que vocês pausem o vídeo e façam esse determinante aqui, que é 3 por 3, pela regra de sarros, tá? Para vocês compararem e verem se esse resultado está certo. Eu vou exibir aqui só aquelas somas que vocês vão encontrar na regrinha de sarros, e realmente deu esse valor menos 462. Então, pausa e faz isso para treinar. Bem, vamos ver agora uma outra matriz, agora de ordem 4, tá? Novamente, o primeiro elemento é 1, tá? Novamente, o elemento que está na linha 1, coluna 1, é 1. Então, eu vou poder aplicar direto a regra de Quió. Então, o que eu faço primeiro? Vou isolar a primeira linha e a primeira coluna da matriz, obtendo isso. Agora, desses elementos restantes, eu vou sempre fazer aquela conta. O elemento menos a multiplicação desse vezes esse. Tá? Então, esse primeiro vai ficar 3 menos 2 vezes 1. Esse vai ficar 6 menos 1 vezes 0. Esse aqui vai ficar 9 menos 1 vezes menos 1. Aqui vai ficar 1 menos 4 vezes 2, 8, né? 2 menos 4 vezes 0. E aqui 0 menos 4 vezes menos 1. E aqui sempre o mesmo raciocínio. E aqui 2 menos 2 vezes 2, está aqui. 3 menos 2 vezes 0, está aqui. E menos 4 menos 2 vezes menos 1. Esse aqui ficou 3 sinais, tá vendo? Porque os dois são negativos. Então, menos 4 menos esse produto. Esse produto, gente, menos com menos vai dar mais, tá? Então, vai ficar menos 4 menos, esse menos aqui, 2. Então, nesse caso, vai dar menos 6. Deixa eu fazer uma observação aqui. Tá vendo que aqui a gente tem uma coluna que o termo isolado é 0? Vamos olhar para essa coluna aqui. Em todos os produtos é vezes 0. Então, essa coluna vai ficar exatamente 6, 2 e 3, que é o que eu tinha aqui. Tá? Porque multiplicar por 0 dá 0. Então, gente, sempre que ou na linha ou na coluna tiver um elemento 0, você pode chegar aqui e repetir exatamente, se for coluna, a coluna vai ficar igual, e se fosse o 0 numa linha, a linha ficaria igualzinha. Só para você ganhar tempo, tá? Olha lá, fazendo essas contas, a gente encontra essa matriz aqui. Ó. Eu estou falando o seguinte, essa coluna aqui ficou igualzinha, tá vendo? As outras não, tem que fazer essas contas, com bastante atenção, porque fica muito delicado, muito frágil, fica muito fácil errar em conta aqui se fizer com pressa, tá? Gente, agora chegou aqui, o que eu faço? Você pode escolher ou fazer sarros ou fazer Quió. Por acaso é igual a essa matriz aqui que a gente já calculou, tá? Eu reparti e comecei do final. Então, a gente já sabe que a resposta disso vai ser menos 462. Vamos observar aqui. Aqui era 4 por 4, eu apliquei Quió uma vez e eu rebaixei para 3 por 3. Aí, daqui em diante, você pode ou fazer Quió ou fazer sarros. Se fosse 5 por 5, gente, você ia fazer Quió, você ia cair numa 4 por 4. Nessa 4 por 4, você ia ser obrigado, novamente, ou a fazer Quió ou a fazer Laplace, tá? Em cada um dos passos, tanto no teorema de Laplace quanto no teorema de Quió, você vai rebaixar, você vai sempre ter um determinante de ordem uma unidade a menos, tá? E você pode misturar as duas regras, se quiser. Então, se eu tivesse com uma 5 por 5 e caísse numa 4 por 4,
E se eu visse que é mais rápido fazer o Laplace ali, eu poderia aplicar o teorema de Laplace e finalizar aquele determinante. Ou eu poderia fazer QO novamente, cair numa 3×3, e fazer Sarros, ou fazer QO novamente. Tanto faz. Gente, a regra de QO, ela também é válida para a matriz 2×2, tá? É claro que a gente já sabe essa regrinha, a gente vai acabar na prática fazendo ela, tá? Mas eu quis exibir aqui que é exatamente a mesma conta. Olha só o que diz a regra de QO. A gente iria isolar essa coluna e essa linha. Aí do elemento restante, a gente ia fazer o elemento restante menos esse vezes esse. Aí aqui ia dar uma matriz 1 por 1, tá? Esse número aqui, ó, seria esse cara vezes esse. Se eu fizesse a regra específica de 2×2, ia ser esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então é a mesma conta, porque esse vezes esse, aqui vai ser 1, tá? Para você poder aplicar aqui, ó. Eu estou comparando duas matrizes que eu possa fazer aqui, ó, nesse formato, ok? Então, aqui sendo 1, fazer só esse menos esse vezes esse, ou fazer esse vezes esse menos esse vezes esse, dá no mesmo, porque esse vezes esse vai dar 1, tá? Então, é a mesma coisa. Podemos continuar com a nossa regrinha. Se quiser rabiscar ali e fazer QO, também pode. Gente, vamos ver mais um exemplo, ó. Encontre o valor desse determinante aí. Então, o elemento A1 é 1, então vou optar por fazer QO, tá? Nesse caso, eu tenho um zero aqui. Seria mais rápido fazer Laplace? Eu acho que não, porque eu tenho um zero só. Eu ia ter 3 cofatores para calcular, tá? Eu acho sim que QO aqui vai ser mais prático. Então, isolei lá a primeira linha com a primeira coluna e vou fazer a regrinha de QO. Então, no lugar do 1 vai ficar... gente, olha só. 0 aqui. O que você pode fazer? Repete essa primeira linha, essa primeira inteira vai dar 1, 2, 3. Aqui está feita a conta, tá? Ficaria 1 menos 0 vezes 3. 1 menos 0, tá? Que dá o próprio 1. Já vou botar aqui, ó, para vocês verem. 1, 2, 3. Continua igual. Vamos logo para de baixo. 4 menos 3 vezes 3. Você pode não armar assim, tá? Você pode fazer de cabeça. Eu vou falar aqui e já vou jogar para cá o resultado direto de cabeça. 4 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 4 menos 9, menos 5. Tá aqui. Menos 1, menos 3 vezes 2. Então, fica menos 1, menos 6. Dá menos 7. Tá aqui. Menos 2, menos 3 vezes 1. Menos 2, menos 3, dá menos 5. Tá aqui. Agora, 0 menos 1 vezes 3. Menos com menos, mais. Então, vai dar 0 mais 3, que é 3. 4 menos 1 vezes 2. Vai dar 4 menos 2 é 4 mais 2, 6. E 5 menos 1 vezes 1, fica 5 menos 1, que é 5 mais 1, que é 6. Tá? Então, depois que você entender, você pode ir fazendo direto de cabeça se quiser, não tem problema. Cheguei aqui, o que eu faço? Bem, esse elemento continua sendo 1. Eu estou numa aula de regra de QO, então eu vou aplicar QO de novo só para a gente treinar mais, tá? Poderia fazer Sarros. Mas, continuando pela regra de QO, o que eu faço agora? Isola a primeira linha com a primeira coluna dessa matriz aqui e aplica a regra agora com esses elementos restantes. Então, esse primeiro é menos 7, menos 5 vezes 2. Então, vai ficar menos 7 menos 10. Dá menos 7 mais 10, que vai dar 3. Tá aqui. Menos 5 menos 15. Fica menos 5 mais 15, que vai dar 10. Tá aqui. Agora aqui, 6 menos 6... tá aqui, 0. E 6 menos 9, tá aqui, menos 3. E aí, aqui eu posso fazer a regrinha específica 2×2, que é esse vezes esse, que dá menos 9, menos esse vezes esse. Só que 10 vezes 0 é 0. Então, aqui deu menos 9 e acabou. O determinante dessa matriz é menos 9. Gente, vou parar por aqui. Tentem fazer os exercícios, tá? Que estão aí na nossa atividade 3. Registrem as dúvidas nos comentários aqui desse tópico, tudo bem? Ou podem mandar também no mural da turma ou por zap, através do grupo da turma que vocês têm, e os representantes me repassam. Gente, bom estudo a todos e fiquem com Deus.